Seja muito bem-vinda, Bruna, ao nosso Pod Teacher. Já perdi as contas de qual episódio a gente tá, eu acho que é o 4 da segunda temporada. E estamos aqui numa quinta-feira de manhã, gente. Hoje o tempo deu uma trégua, porque tava um calor absurdo essa semana. Ontem choveu, então hoje tá melhor, né? Um climinha agradável. E vamos conversar bastante sobre sua jornada como teacher autônoma e sobre as outras coisas que a gente estava discutindo agora, antes de começar o episódio. Bruna, seja muito bem-vinda. Como é que você tá hoje? Boa. Bem, tô feliz de estar aqui. Ai, obrigada Finalmente, por já ter assisti aceitado. tantos episódios com todos os outros teachers, agora é minha vez. Ela era frequente, viu, gente? Assídua, ela estava em todos. Muito obrigada por você ter aceitado participar. Com certeza você tinha que participar, porque você estava lá todos os dias, assim. Um dia eu vou chamar ela. E foi coincidiu da gente conseguir bater horário. E, Bruna, começa me contando então, porque você estava me falando agora da sua história, mas começa do zero. Como é que você começou como professora de inglês? Bom, eu fiz inglês numa escola de idiomas tradicional, quando eu era pré-adolescente, até depois dos 18 anos, acho que eu terminei com 19 anos, fiz certificação e tal, só porque eu tinha interesse no inglês, eu gostava de inglês. Mas a minha ideia era ser advogada. Aí Nossa, comecei, calma que é só o comecinho. Fiz um ano de direito. Na verdade, no primeiro semestre eu já sabia que não era para mim, mas fiz mais um ano, desisti. Vamos ter certeza que não é. Vamos ter certeza que não é. Aí eu mudei para educação física. Não é da Aí eu água pro um ano vinho. e meio de direito para educação física, da água para o vinho. Mudei completamente de vida e também não era o que eu queria. Aí eu fui para administração, que é meio que um curso neutro, assim, né? Tem muita gente que tá perdido, vai para administração. Eu estava perdida, fui para administração. E percebi que sim, era aquilo que eu gostava, não exatamente daquele jeito, né? Sei lá, pensando numa grande multinacional, não era bem isso que eu queria, mas a área, né, me interessei, gostei, formei depois de 4 anos finalmente e comecei a trabalhar na área. E aí teve um período que eu estava desempregada e não sabia, né, não tinha ali o que fazer, eu mandava currículo e nada. E aí uma vizinha minha começou a insistir para eu dar aula de inglês para ela. Assim, você tá, né, você não tá trabalhando agora, eu te pago e tal. Eu, não, imagina, eu não sou professora de inglês. Falei que não. Aí alguns dias depois ela insistiu de novo e eu falei que não, falei que não. Passaram semanas e ela me insistindo. Aí eu falei, quer saber? Tá bom. Catei qualquer livro que eu ainda tinha em casa, joguei no Word algum exercício ali e vamos lá. E comecei a dar aula para ela, assim, do achismo. Eu não tenho formação nenhuma na área, nunca fiz letras nem nada. É o que eu achei que dava para fazer, o que tinha que fazer e fui fazendo. Fui no feeling. E aí, depois dela, né, eu comecei que, dá para ganhar um dinheiro, é um bico, completamente bico. Eu só conheci uma pessoa que era professora de inglês, que é uma prima minha, na época ela trabalhava em uma escola de idiomas, né? Então eu comecei a conversar um pouquinho com ela, mas também não era uma situação parecida, porque ela não era autônoma, né? Mas ela me orientou um pouquinho, me deu algumas dicas, né? E aí depois disso eu tava com o segundo aluno, depois eu tava com o terceiro aluno, eu falei, bom, eu O fiz negócio parece que tá administração. funcionando. Agora eu estou ganhando dinheiro de forma autônoma. Dá para continuar, né? Dá para continuar. E aí eu me defini como, ok, agora eu sou professora de inglês autônoma. Não conhecia nenhum professor, também não tinha feito nenhum curso e fui só empurrando, sabe? Assim, vinha algum aluno de indicação, conversava comigo, mandava preço por WhatsApp, sabe? Aí depois eu fiz uma imagenzinha, uma tabelinha com preços. Nossa, foi lindo. Tá Aí você profissional fala. agora, entendeu? E mandava aquela tabelinha, sabe? E foi indo, assim, foi indo. Aí até que, deixa eu ver, acho que foi antes da pandemia, foi durante a pandemia, né? Eu, em março, antes, como tudo tava meio que começando, eu tive a possibilidade de ir pra Austrália, pra turismo, então eu fiquei alguns dias lá. Me hospedei na casa de um amigo, não gastei quase nada, e assim, foi maravilhoso. Só que nisso, a pandemia começou a piorar e piorar e piorar, e aí meu amigo falou, vai embora, volta pro Brasil, senão você vai ficar aqui. E aí eu antecipei a minha passagem, era para eu ter voltado numa segunda ou terça-feira à noite, eu voltei num sábado à noite, eu consegui antecipar só alguns dias, não uma semana como eu queria. Todos os voos estavam absolutamente lotados. E aí eu antecipei. E aí na segunda-feira foi anunciado o fechamento de fronteiras na Austrália. Caraca, você chegou, Então, meu assim, Deus, no momento certo. foi raspando, foi raspando. Meu Deus. E a Austrália só abriu fronteiras, tipo, um ano e meio depois. Meu Não Deus. teria como eu ter voltado, né? Então, assim, eu consegui, voltei, e aí nisso eu saí do Brasil com vários alunos, com uma renda mais ou menos estável. Voltei para o Brasil, com pandemia rolando, todo mundo naquele caos, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo morrendo de medo. Alguns alunos cancelaram porque foram demitidos, outros porque estavam com medo de demitir. E quando
quando eu vi, eu estava ganhando R$ 600 depois da pandemia. Eu tinha 3 alunos, sendo que uma delas nem conseguia fazer aula. Ela continuou me pagando, sem ter aula. Ela ficou, acho que uns 4 meses me pagando sem ter aula. E eu, assim, tipo, é pouca coisa, mas é um pouco a mais, né? Então, aí depois as coisas começaram a melhorar. Nessa época eu também comecei a falar com mais pessoas. Foi no final de 2020, tentando, né, reerguer. Fui conquistando alguns alunos de volta, né? Alguns voltaram, outros indicaram. Mas, assim, tava numa situação difícil, porque até então eu tinha inadimplência, eu tinha alunos que não só atrasavam, mas eu não cobrava multa. Eu dava desconto para quem pagava em dia, né? Então, assim, eu cheguei a ter uma situação de uma pessoa rir na minha cara, porque era para ele pagar num dia e ele atrasou uma semana. E eu falei, não, então o valor é cheio, né? Não tem o desconto. E ele, não, eu vou pagar com desconto, sim. Eram R$ 12 de diferença de uma pessoa que tinha muito dinheiro. E eu tive que internalizar aquilo, engolir aquilo e ser firme. Mas, assim, já pensando, desse ano você não faz. Eu não. Eu prefiro perder aluno do que ter um aluno assim. Eu acho que perder o Da aluno. hora também. Tem muitas vezes que é melhor perder o aluno do que perder a gente, né? Eu tenho uma amiga que fala muito sobre a gente não olhar para tudo como uma oportunidade e começar a pensar de fato se faz sentido. Esse aluno me pareceu uma grande oportunidade. Eu acho assim, tem muita coisa que é livramento. Também acho. A gente Então, tem uma assim, questão que a gente não gosta de perder o que a gente tem. Óbvio, ninguém gosta. Mas o professor ainda mais, né? É uma profissão muito voltada à estabilidade, igual eu sempre falo. Então, a gente tem muito, muito, muito medo da insegurança, do incerto. Então, às vezes, perder um aluno, a gente faz de tudo para não perder. A gente passa por cima da gente em várias situações. E, nossa, você que está ouvindo a gente agora, e você sabe que tem aquele aluno que você não aguenta mais, ele não vale a pena. Enquanto você não largar, você não vai vir o aluno que você precisa, sabe por quê? Porque para quem aceita migalha, banquete nunca chega. e outra, você tem que abrir espaço para uma pessoa melhor vir, né? Eu tive alunos que, assim, eu ia dormir angustiada, que eu sabia que no dia seguinte eu ia ter Ah, aula no plano. eu na terça-feira Acho que sobre muita gente passou por isso. De sim. acordar e, tipo assim, nossa, hoje é o dia mais triste da minha vida, porque é a aula do fulano, né? E torcendo, ai, tomara que a pessoa cancele. Tomara, tomara, tomara. Torcia tanto que às vezes acontecia. E a gente comemorava, a gente jogava praga quase, né? Eu Coitado. prefiro que cancele em cima da hora do que eu tenha que dar aula para essa pessoa. Mas assim, então foi indo nisso, e aí chegou num ponto que eu tava assim, muito frustrada, não conseguia alunos novos, não sabia nada de Instagram e morria de vergonha. Para estar aqui hoje, inclusive, estou bem nervosa, né? Mas assim, eu tinha muita dificuldade de comunicar com as pessoas, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, né? Tanto que eu falava só por WhatsApp. Eu não falava nem por ligação, eu não mandava áudio, nunca, sabe? Eu não falava pessoalmente assim, porque meu trabalho é assim. Eu tinha vergonha de falar, sabe? Eu tinha muita insegurança. E aí, nisso, eu resolvi mudar de área, né? Então, Ou seja, aqui tá o ponto que ela me contou antes de começar. Ela desistiu eu desisti. porque ela não conhecia outra forma de exercer essa profissão. Sabe o que Uhum. que é engraçado? Que eu ouvi uma amiga também falar esses dias, ela falou assim, engraçado que as pessoas, elas sabem que para aprender inglês tem que estudar, para aprender espanhol tem que estudar, para aprender a ser marceneiro, você tem que fazer um curso de marcenaria. Mas para aprender a criar conteúdo, aparecer no Instagram e captar aluno, elas acham que é automático, que é sozinho, que você pega e Vai consegue. assistir alguém e vai absorver aquilo. Às vezes nem assistir. Eu vi uma pessoa falando realmente, não, criação de conteúdo é tipo obrigação, vamos dizer assim. Se você Sim. sabe montar aula, você tem que saber fazer. Então, o negócio é como se fosse interno, intuitivo. Como se você crescesse assim. Não, eu sei fazer de natureza. Gente, não é assim. Existe método, existe estratégia, sabe? Eu sei que você sabe abrir lá e fazer um post. Não é esse o ponto. O negócio é você fazer um negócio estratégico que vai te dar resultado, entendeu? E essa questão entra muito também na linha de as pessoas acham que para conseguir aluno, por exemplo, é só você fazer um post e patrocinar. Pronto. Vagas abertas. Vagas abertas para aula de inglês. Gente, não funciona isso. Tá? Se funcionou em algum momento, foi por uma semana durante a pandemia, quando estava começando. Mas de verdade, isso não funciona hoje em dia. Tem estratégia, tem método, tem antecipação, tem todo um negócio que envolve. E uma coisa que eu não aguento, não sei se acontece com você, é gente que fala para mim, da minha família, assim, amigos, pessoas leigas. Por que você está gastando dinheiro com outro curso de marketing se você já sabe fazer as coisas? Gente, é uma constante evolução. A gente sempre tem que estudar, sempre tem que se
atualizar. Assim como na sua profissão, né? Quando você é professor de inglês, ou de idiomas, no caso, todo ano a franquia te dá um cursinho de reciclagem, assim, né? Para você estar antenado. A mesma coisa quando você trabalha com seu próprio negócio. Você precisa se atualizar sobre o que está acontecendo no Sim. mercado. Só que aí você não sabia disso. Então você achou que Não. você não sabia fazer. Eu não fazia ideia, literalmente, eu não fazia ideia de nada, nem de pedagógico, nem de marketing, nem de vendas, nem de contrato. Eu não tinha contrato no começo, depois eu passei a ter um contrato que também era mais assim, lista de informações do que realmente um contrato, né? Então, assim, aconteceu isso, né? Desisti da profissão, comecei a fazer um outro curso para mudar completamente de área, mas eu sabia que eu queria continuar trabalhando em casa, eu sabia que eu queria continuar sendo autônoma. Então, era um curso que eu me possibilitaria isso. Ser autônoma, ter alguns clientes ali em contratos recorrentes, né, e com mensalidades ou parcelas, e ter uma renda, né, recorrente. E aí, nisso, eu vi divulgação de um curso, e aí eu falei, bom, já estou fazendo outro para mudar de área, mas tem um curso que é para professores aqui. Falei, acho que dá para tentar, parece legal, sabe? Parece interessante e tal. E comecei a me empolgar com aquilo quando eu vi que, nossa, tem alguém que ensina o que eu preciso saber e que eu não Porque preciso acho ir que para você uma nem sabia faculdade. que tinha como estudar isso. Então, assim, eu não precisaria ir para uma faculdade de letras, fazer 4 anos para talvez entender o que eu tinha que fazer. E já conhecendo outros professores, descobri depois que não tem como, né? Que eles não aprendem empreendedorismo na faculdade de letras, até onde eu sei, Mesmo. né? Não Então, aprendi nem falar direito, dependendo do curso. era um curso, acho que de 2 ou 3 meses, que basicamente me dá todas as ferramentas, né? Então, eu fiz, e não só eu aprendi muito, mas eu aprendi principalmente a investir no meu trabalho. Porque saindo desse curso, eu comprei outro curso, comprei outro curso, comprei outro curso, comprei outro curso, e fui indo, e vou comprando, e você falou, né, vai comprar outro curso. Eu nem falo, porque eu saio comprando, eu saio fazendo, e aí as coisas vão mudando. Eu só comento quando são cursos maiores, né, uma mentoria, alguma coisa assim. Mas se não, eu faço, por exemplo, eu tenho, né, o Digital Teacher, né? Então é uma coisa assim que eu nem mencionei, mas assim, se olhar ali, ó, a Edu só tem Elisa. Adoro, adoro. Pior que Elisa, é mesmo. Toda vez que tem um curso novo, vem lá. Venda realizada, Bruna Zampieri. Todas as vezes eu já pois até meu sei. nome ali, ó. Eu acho que você é uma das pessoas que mais tem curso meu. De verdade, eu acho que você é uma das que Com mais tem. certeza, com Depois eu certeza. vou fazer esse levantamento, mas você tem todos. Fazer um ranking. Fazer um ranking. Pior que você tá no ranking da Member Kit, viu? Eu vi sua foto lá esses Com dias. certeza, com Das que certeza. mais engajam. Mas a questão de investir em curso é uma questão da gente pensar também que, por exemplo, uma vez eu lembro que eu dei uma mentoria e a menina falou assim para mim: se eu comprar, eu nunca mais vou comprar nenhum outro curso, nenhuma outra coisa. Falei, olha, curso de ferramentas, não vai, que aqui tem todos. Mas você vai querer comprar outro curso. Com Porque certeza. você vai descobrir o tanto de coisa que ainda dá para aprender. Você vai descobrir o tanto de acompanhamento que você ainda pode ter. Então, eu falo, de verdade, a formação, a trilha, tem tudo que a pessoa precisa. Porém, quando você está lá dentro, você descobre que você quer mais. Porque dentre o que você sabe, vê se faz sentido, dentre o que você sabe antes de você entrar, o que você sabe que você pode aprender, lá dentro você aprende tudo. Mas só que lá dentro você descobre que tem mais coisas para aprender. E todos os Exato. cursos são assim, porque a gente começa a entender que existem mais coisas. Tô E abrindo você aqui tem, um ranking que eu fiquei curiosa. você tem também a sua própria interpretação das coisas, né? Então, por exemplo, infoprodutos é uma coisa muito ampla. E se for pegar todo mundo que já passou pela formação e agora a trilha, né? Muita gente pode ter curso gravado, ou pode ter um study planner, ou pode ter um e-book. Mas cada um executou de uma forma diferente. Cada um teve um olhar diferente sobre aquilo. E aí, de repente, ali no curso, você vê também como que as outras pessoas estão fazendo, né? E aí você vai vendo ainda mais possibilidades daquilo que você pode fazer. E isso, na verdade, é até uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com o idioma, né? Porque se você fizer um curso 1 ano, você não vai aprender tudo do idioma. Se você fizer 5 anos, você não vai aprender tudo. Porque eu fiz 5 anos e saí como B1. Eu ainda tinha muito a aprender até chegar no C2. E ainda aprendo todos os dias. Tem vezes que eu falo para os meus alunos: olha, aprendi uma palavra nova hoje. E trago uma palavra super aleatória ali, que é uma palavra tão específica que eu dificilmente teria aprendido num curso.
E, sei lá, a palavra é o nomezinho daquele cantinho que tem em volta da moldura da porta. Por exemplo, quem que vai saber isso? Em português, quem Em sabe? português, já não sei, imagina em outro idioma, né? Então, assim, sempre tem algo a aprender, sempre tem. Se a pessoa faz um inglês geral, por exemplo, ou um idioma geral, ela vai ter algumas coisas diferentes para viagem, ela vai ter algumas diferentes na área de business, ela vai ter algumas coisas diferentes se ela for da área de medicina, ela sempre vai ter coisas novas e diferentes para aprender e se aprofundar. Sempre tem gírias novas e palavras novas sendo adicionadas no idioma, né? Então, o idioma evolui. A língua é viva, né? A língua A é língua é viva. viva. A gente não consegue, não, já foi o suficiente aqui, não tem mais o que aprender. A língua é viva, sempre tem coisas novas. E igual o mercado, ele é vivo. E as coisas mudam muito rápido, ainda mais agora com a internet. Tudo é muito rápido. As pessoas, não, você fala um negócio aqui, amanhã ele já não funciona mais. Aí, semana que vem já é outra coisa. E aí vai mudando. Mas é sempre o caso da gente pensar que a atualização é necessária, né? A gente se manter ali. Não é também, eu preciso fazer uma maratona todo dia. Não, mas se você se mantiver em contato com pessoas que trabalham com isso, com ambientes disso, com pessoas que falam sobre isso. Se você ficar ouvindo o podcast já é muita coisa, sinceramente, porque quando eu tô na Sim, academia... eu faço muitas anotações. Muita. Eu faço muitas anotações do Pod Teacher. Você E você faz? vê como que cada um trabalha e você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Verdade, eu sempre escuto ele quando eu tô na academia e eu anoto no WhatsApp. Eu mando pra mim mesma, né? Tipo, tive uma ideia daquilo. Eu escuto meu próprio episódio, porque às Sim. vezes quando eu escuto de fora, eu lembro de uma coisa que eu não tava lembrando mais e aí eu vou lá e cito. Eu gosto da ideia da gente se manter perto, porque eu acho que, não sei se faz sentido pra você, mas eu acho que o que motiva a gente a continuar é ter outras pessoas fazendo também, pra você ter apoio, sabe? Acho que quando a gente tá sozinho, a gente não tem ninguém que faça isso, a gente até começa muito motivado, mas a gente não se mantém, porque você não tem muito com quem conversar, sabe? Quando eu... Foi um dos motivos de eu ter desistido também. Não só eu não sabia o que fazer, eu não tinha com quem conversar. Porque quem eu falar com seus conhecia amigos, não tem nada. Não, eu conheci minha prima, uma professora na época de uma escola, ela não empreendia, ela tinha um ou outro aluno individual, né, particular, mas não era o meio de vida dela. Acho que depois da pandemia, ou um pouquinho antes da pandemia, eu conheci uma colega dela também, que dava aula na mesma escola, e por conta da pandemia, ela mesma se desligou e começou a trabalhar só no particular, mas ela não tinha essa vontade de crescer, ela não tinha contrato com os alunos, né? Ela só cobrava por Pix, porque para ela funcionava, e eu não queria aquilo, eu queria algo mais estruturado, eu queria algo maior. Você me lembrou de mim quando eu comecei, porque agora que eu tô lembrando, nossa, que engraçado, eu lembro que quando eu comecei eu pensei assim, será que não existe outra coisa? Tipo, não existe, eu ficava realmente pensando, não tem, eu pesquisava no Google, no YouTube, no Instagram, foi antes da pandemia, eu ficava, não existe, porque eu nunca conheci professores que eram de fato autônomos, né, até 2019 ali, né, 2019, antes da pandemia, e eu ficava de verdade pensando, porque assim, como eu disse, sempre digo, eu sou uma pessoa muito segura com finanças. Meu lado professor é esse. Então, para eu conseguir sair da escola que eu estava, que era uma escola pública, um cargo público, que depois eu fui efetivada depois, né? Até então era contrato. Mas, para eu sair daquilo, eu precisava de uma coisa certa. Só que aí, Bruna, eu não sou uma pessoa que se convence com matemática de padaria. Eu precisava saber uma história de alguém que tinha dado certo para eu poder acreditar que dava para fazer, para eu convencer minha mãe, porque senão ela encheu o saco que eu ia sair, e para eu me convencer também. Só que não tinha, não tinha. Então, na minha cabeça, não existia, não era possível. E hoje, quando a gente fala que é possível, que existe e tal, a gente vai difundindo a ideia. Quando eu comecei a trazer essa ideia, porque eu fui professora autônoma, né, eu virei assim, sem saber, aquele famoso história de coaching, sem saber que era impossível, fui lá e fiz. Então, eu fui lá e fiz. Depois, quando eu comecei a trazer muito essa história, as pessoas começaram a ficar, no comecinho, quando eu comecei a trabalhar, era assim, para com isso, fácil demais pra ser verdade, se fosse assim, todo mundo faria. Que não sei o quê. Porque era tão absurdo que parecia fácil demais pra ser verdade. E aí agora o negócio já tá bem difundido, o negócio já tá bem maior. E essa é a minha meta de vida desde quando eu comecei. Que todo professor de idioma saiba que ele não precisa de uma escola. Ele pode ser autônomo, ele deve ser autônomo. Eu acredito que o meu objetivo é que as pessoas consigam enxergar 3 caminhos. A escola regular, a escola de idiomas e ser autônomo. Para mim, esse é o meu ponto. Se todas as pessoas souberem, de fato, que isso é um caminho viável, eu fizeria a vida. Que é o meu propósito é esse. Faça uma escolha consciente.
do que né? faz Não sentido. pensando que assim, eu sei que tem a possibilidade de eu trabalhar sozinha, só que aí eu vou ter que me matar de trabalhar sozinha, eu não vou ter estabilidade nenhuma. Essa é a referência que as pessoas têm, a ideia que as pessoas têm. Então, assim, talvez elas conheçam esse caminho, mas só sabem que existe, mas não conhecem de verdade o potencial, Por né? isso que eu criei o Pod Teacher, pra todo mundo contar a parte do lado de cá. Pra contar que, olha, eu fiz, dá pra fazer. Mas também pra contar, cara, é um perrengue mesmo, dá dor de cabeça. Mas foi assim que eu resolvi. Então você também pode resolver. E é até engraçado que eu anotei pra gente falar sobre isso, porque eu tava na terapia essa semana, mudei de psicóloga e a gente tá fazendo a TCC. E aí ela trabalha com comportamentos-alvo. Esses comportamentos, eu achei muito legal a abordagem dela, porque eles são relacionados aos seus valores mais profundos. E eu nunca tinha parado pra pensar que os meus comportamentos são relacionados aos meus valores. E aí ela falou assim: quais são os seus valores mais profundos? E eu falei dois dos mais importantes, que são a justiça e a liberdade. Aí ela virou e falou assim: entendi, por isso que você é autônoma. Naquele momento que me bateu, juro pra você, Tudo faz sentido. por isso mesmo. Eu não tinha como pensar. Eu não gosto de gente me mandando, eu não gosto de fazer coisa que eu não sei por que eu tô fazendo, porque na escola era bem isso, né? Eu fazia coisa para inglês ver. Eu não gosto de sentir que meu trabalho é à toa. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, menina, faz todo sentido. Então vai ver, muitas pessoas também têm a liberdade como um valor importante e elas passam a vida toda sentindo que estão no lugar errado, sabe? Fazendo a coisa errada, porque não clicou, porque esse valor está sendo negado, esse valor está sendo deixado de lado. Por exemplo, você que fez 3 cursos diferentes, 3 graduações diferentes, iniciou pelo menos. Okay. Você sente que não clicou em nenhum deles? Ou você sente que clicou na administração? Na administração, eu senti mais afinidade, mas eu sabia que não era naquele formato que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que aquilo eu não queria. Eu não queria estar dentro de uma multinacional ou uma empresa menor, mas igual você falou, com pessoas mandando em mim e que eu tenho que fazer porque tenho que fazer, né? Então, assim, eu trabalhei em algumas empresas que não eram nem um pouquinho eficientes, né? Eu via muita coisa assim, falava, gente, mas por quê? E aí eu tentava falar, não pode, porque assim, porque eu quero desse jeito. Corporativismo. Eu tive uma chefe que era assim, faz desse jeito. Aí eu ia lá e fazia, aí depois ela me xingava. Não era assim que era pra fazer. Eu falei, gente, eu vou ter que gravar? Foi o que eu pensei. Eu vou ter que gravar a pessoa me falando pra fazer desse jeito? Faz isso. Não, agora para o que você tá fazendo e faz outra coisa que é mais urgente. Ok, eu fiz 10 coisas pela metade hoje, entendeu? Porque a pessoa fica ali toda hora, não, para isso, para aquilo, faz desse jeito, porque eu quero que você faça desse jeito. Ai, cara, eu não Cara, suporto, não de faz verdade. E eu sinto que eu sou uma pessoa que acredito muito, assim, na natureza, no universo, nas leis do universo. Não vamos botar nomes em religiões, porque não é nenhuma específica, mas eu acredito que a gente vai para onde a gente tem que ir, sabe? E se a gente não negar o nosso ser, na verdade. E quando você tá no lugar errado, você sabe que tá no lugar errado. Você sabe. Às vezes você não sabe para onde tem que ir e você não sabe o que você tem que fazer, mas você sabe que você tá no lugar errado. Só que você fica negando sair dali porque você tem medo, porque você tá inseguro, por várias outras questões, mas você sabe que não é ali que você tem que estar. E começa a te bater. Esse lugar específico que eu mencionei por último, eu trabalhei pouco tempo lá. Eu ia virar um mês pro mês do meu aniversário, que é 15 de novembro, no feriado. E aí, em outubro, eu pensei, eu não quero passar por isso no meu aniversário. Eu preciso de uma coisa melhor. Eu prefiro estar desempregada no meu aniversário do que ter que passar por isso. E eu mandei um áudio chorando, falando. Mandei áudio, não. Foi quando uma vez que ela me ligou. Eu falei, eu não quero mais. Eu vou sair. Vou dar 2 semanas para você encontrar outra pessoa. E aí, no meu aniversário, eu não quero estar aqui. E aí, virou um mês. Ela nunca me pagou essas 2 semanas de trabalho, mas eu me livrei dela. Então, para mim, foi livramento. Eu não fui atrás do dinheiro. Ai, tem muito dinheiro que eu também não fui. Descobri depois que ela nunca pagou meu FGTS. Você não entrou na justiça contra ela? Ela não pagou nada de direitos meus. Quando eu Você fui não entrou consultar na o justiça? FGTS, ela nunca nem cadastrou. Não. Você ainda pode? Eu sei, mas eu falei, cara, sabe uma coisa assim que me fez tão mal que quando eu me livrei, saiu um peso tão grande das minhas costas que eu falei, não vale a pena. eu prefiro outras coisas, entendeu? E hoje em dia, que ela deixou de me pagar, eu consigo fazer com mais facilidade, entendeu? Nas minhas regras, do meu jeito, entendeu? E com pessoas que me respeitam, porque os meus alunos me respeitam, entendeu? Cara, existe uma coisa melhor do que isso. Eu falei para os meus alunos que eu vou sair de férias, e eles ficaram muito felizes. Isso, teacher, vai viajar, você merece. Se diverte, entendeu? É bem diferente. A diferença de estar no lugar certo. Eu falei isso que a Sara Poubel, da sua turma, ela falou, cara, a mulher não pagou, eu vou atrás dela, não sei o quê. Esses dias ela até mandou mensagem pra mim e falou assim, então, eu não vou entrar na justiça mais porque a gente fez um acordo e tal, mas deu tudo certo. Só que agora que você falou, me lembrou da Jordana, sabe por quê? A Jordana mandou mensagem pra mim
semana passada, eu acho. Eu até postei nos stories que ela tava que não se aguentava de alegria porque ela tinha feito uma imersão e acho que foi sábado. E todo mundo tava muito feliz e ela sentiu que foi o melhor dia da vida dela, a melhor aula que ela já deu, e todo mundo valorizou tanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E me lembra isso que você tá falando agora, porque quando a gente tá no lugar certo, o negócio clica, as pessoas valorizam a gente, né? As coisas funcionam como elas têm que funcionar. E isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei o negócio com professores, tá? Já. Eu lembro que no começo era muito difícil, porque para se provar a autoridade demora. E tem muita gente muito maior que eu no nicho. Então, eu batia muito de frente com essas pessoas que tinham um público muito maior, uma possibilidade de investimento para chegar em pessoas muito maior. Então, o meu caminho, assim, ele foi muito lento e muito doloroso. E em vários momentos tiveram várias traições, várias coisas. Só que, ao mesmo tempo, hoje, e quando eu digo hoje, eu estou dizendo este mês, e, tipo, mês passado, no máximo. Tá dando tudo tão certo, Bruno. Tipo, tão certo, que agora clicou, sabe? Agora deu certo, agora funcionou, agora começou a rodar. Eu tava falando isso com o meu time comercial hoje. Eu falei, meninas, ontem eu tava falando com uma menina, ela me perguntou sobre a trilha, eu mandei o link e eu pensei, só mandei o link, né? Depois ela vai perguntar pra mim, eu vou conversar com ela e tal. Um dia, talvez, na próxima oportunidade, ela entra. Do nada, caiu uma venda de noite, quando eu tava indo dormir, e era ela. Eu falei, não é possível. Foi muito fácil, pra ser verdade. Nem conhecia muito e já Nem comprou. conhece essa menina, eu só mandei o link pra ela. E eu fiquei assim, eu acho que é isso, o universo falando, cara, o trem tá dando certo. Sabe, esse ano eu vendi esse mês eu vendi todos os dias. Todos os dias tem uma coisa nova acontecendo, todos os dias tem alguém que manda mensagem e fala, cara, aquilo que você me ensinou fez muito sentido, deu muito resultado. Aquilo que você me ensinou mexeu comigo. E isso é muito gratificante, mas se eu tivesse ficado na escola não tinha acontecido. Eu sabia que eu estava no lugar errado, eu sabia que estava sendo muito ruim, Olha, mas eu tinha medo. se você tivesse ficado na escola, não teria acontecido muita coisa para você, mas também não teria acontecido muita coisa para os outros professores. Quando eu Né? parei para pensar Tanto nisso, de vida que mudou por causa disso, né? Porque e a gente você faz a mesma quis. coisa com os alunos. Quantos alunos você não mudou? Quantos Sim, alunos? Eu falo isso quando os professores estão inseguros e falam: não, mas todo mundo consegue estudar inglês sozinho. Mas olha essas pessoas que você já salvou de uma escola de idiomas, por exemplo, que só queria ganhar o dinheiro em cima deles e que pagava super mal o professor deles, colocava 300 alunos na sala, tinha um desrespeito com o professor, com ele, com os colegas, só ganhando dinheiro em cima. E você tá aqui fazendo uma coisa nessa. quando eu comecei o inglês, literalmente, assim, na primeira aula, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu estava no ensino médio, na mesma turma tinha meus dois irmãos no ensino fundamental, e ainda tinha outras pessoas da mesma idade, e do meu lado tinha um advogado de terno, casado com duas filhas. Falei, como assim? Como que tá todo mundo aqui? Tinha uma mulher um pouco mais velha que era quase avó, entendeu? Assim, todo mundo, literalmente, assim, jogado. Você pode esse horário? Beleza. Vamos ficar aqui, tá tudo Vai, certo. todo mundo no mesmo horário, entendeu? Então, quando eu fui montar minha turma, eu tive muito desse critério, sabe? Claro que tem uma faixa etária, né? Tem uma diferença de idade, cada um tem uma profissão diferente, mas eles têm objetivos muito parecidos, eles têm personalidades que são compatíveis, né? Eu conhecia dois antes da aula, antes de começar a turma, e outras três eu não conhecia, mas conversando, eu fui percebendo, essa pessoa vai encaixar bem com a turma, sabe? Então, quando eu fechei a turma, na verdade, eu ia fechar com 4, aí veio a quinta pessoa, com uma idade um pouquinho maior do que os outros, uma realidade um pouquinho diferente, mas também conversando, falei, cara, vai dar muito certo. E deu muito certo. Eles se dão super bem, fazem atividades, conversam fora da aula também, sabe? Se dão muito bem. Então, deu certo, E você sabe? acha que numa escola de idiomas regular, uma franquia, eles iam ter esse mesmo cuidado? Não ia ter. Mas... Então, quando eu fiz um post esses dias, um post até com a música do Chorão, se não eu, quem, né? Eu falei, se não você, quem? Muitos professores são inseguros, até o post está por aqui. Eles falam, aqui, achei. Não, Elisa, mas eu tenho medo porque às vezes insegurança de ensinar mesmo. Aqui, ó. Uma das coisas que eu mais ouço dos meus alunos é sobre como eles acham que não são bons o suficientes para serem teachers. Não são bons para dar aula, para resolver problema do aluno, para vender seu serviço na internet, como se alguma pessoa fosse melhor do que elas. Vocês lembram de como é que era a realidade de vocês na escola? O que vocês tinham que fazer com aqueles alunos? Se vocês não são bons, quem que é bom? Quem que é bom? O dono da escola, que nem é professor. Como que ele é melhor que você? E isso eu tô indignada, vou fazer um movimento em volta disso, com donos de franquias que não são professores, falando para professores que eles são incapazes de ter a própria escola. Como que
você, que não é professor, pode ter a sua escola e eu não posso ter? O que é isso? Ó, eu nunca trabalhei em escola, eu sempre fui autônoma, né? Então eu não tenho referência de trabalhar nem em franquia, nem em escola regular. Até cheguei Sorte a é fazer sua. Aquelas. teste e felizmente estavam com a grade cheia ali, não estavam precisando de professor e não me chamaram. Então, felizmente também foi um livramento que nem me chamaram. Até porque uma escola dessas teve uma vez que eu passei na frente num sábado à noite. Era à noite não, assim, tava anoitecendo, era umas 6 da tarde, o sol terminando de se pôr. Eu passei na frente dessa escola, da segunda que eu fiz teste, e eu vi uma professora sentada sozinha na calçada, com a escola trancada. E não é um bairro seguro. E eu fiquei com muita dó daquilo. Eu falei, podia ter sido eu. Porque eu seria a pessoa mais nova. Porque eu fiz teste naquela escola, sei lá, uns 3 meses antes. Se eu tivesse sido contratada, seria eu ali, no pior horário do dia, da semana toda. Sozinha, sentada, Algo mesmo, esperando assim. alguém, sabe? Mas eu concordo com você, verdade. Eu já passei por poucas e boas nas escolas também, e toda vez que eu paro para pensar, às vezes eu penso assim, cara, eu podia ter evitado. Mas acho que também a gente passa por muita coisa para a gente aprender, né? Para a gente ter história para Uhum. contar. Ultimamente, tô tendo muitos alunos que são da escola regular. Antigamente eu só tinha alunos, a maior parte deles era da escola de idiomas, e a realidade da escola de idiomas para a escola regular é muito diferente. Quando você trabalha numa escola regular, tanto pública quanto particular, mas especialmente aquelas públicas que ficam em lugares mais difíceis, em regiões mais vulneráveis, você passa muito perrengue, muita dor de cabeça. É uma humilhação assim constante, sabe? E em todo momento eu sempre ficava pensando, a troco de quê? A troco de quê, É, cara? O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Ah, porque é meu sustento. Putz, grila, mas vale isso tudo? Vale essa dor de cabeça? Até o momento que eu fiz conta. Literalmente, fiz conta e percebi que eu gastava com psiquiatra, psicólogo e remédio, tanto que eu. E comida, porque engordei 30 quilos de tanta ansiedade. uhum. Eu gastava com isso tudo, tanto que eu ganhava na escola. Então, assim, eu tava pagando para trabalhar e para não É. ficar mal. E morrendo mais cedo, né? Porque uma pessoa que passa muitos anos passando esse tipo de perrengue, ela não se mantém muito tempo, ela, né? Assim, é uma vida sem prazer, de você acordar, trabalhar, voltar, tomar remédio, Propósito dormir. da sua vida. Qual é o É. propósito? E aí você chega num final de semana que você não consegue curtir, porque você tá muito cansado, e aí no domingo é aquela angústia, porque segunda-feira você vai trabalhar, e fica. Angústia com tarefas para corrigir e com Ah, provas para corrigir. Você esqueceu dessa parte, mas na escola, minha filha, é um bolo desse tamanho que ninguém te paga, você tem que levar para casa para você fazer, tá? Porque na eu sua casa conheço um professor que falou isso, assim, né? Não só ele corrigindo, mas a família ajudando a corrigir, para terminar logo e poder fazer alguma coisa no final de semana. eu ajudando minha mãe, sexta-feira retrasada, fui lá na casa da minha mãe ajudar ela a cortar uma abelha, porque ela tinha uma bendita de uma tarefa para entregar. E eu falei: não é possível que você vai ter que passar a sexta-feira inteira fazendo esse negócio, sendo que amanhã cedo você já tem que estar na escola de novo. Ela, porque eu tenho que entregar essa abelha. Pô, pelo amor de Deus, cara. Cara, não tem condição. E é igualzinho, eu trouxe essa pauta no último Pod Teacher também. É igualzinho o mesmo tratamento que tem com mães, né? Que a gente fala, ela é mãe. Esse outro É. negócio que ela tá fazendo aí é trabalho de mãe. Isso não é um trabalho extra que essa pessoa tá fazendo. Só que é um trabalho invisível. E aí a professora da escola, esse tanto de coisa que ela faz extra, é um trabalho invisível, que ninguém tá olhando, ninguém tá falando, né? Só que espera que você vá. O tanto de professor que já falou para mim assim, Elisa, tinha que ir, sábado letivo não ganhava nada, tinha que ir em evento da escola não ganhava nada. Eu acho um absurdo, mas muitas histórias. Então, pela quantidade de histórias, você vê que o negócio é comum. E é triste ser comum, né? Mas acontece. Mas eu ia te perguntar uma coisa. Ó, eu ia só adicionar uma coisa que eu já trabalhei no administrativo de uma escola. Foi o mais próximo da realidade de professora antes de eu começar a dar aula, né? Então, tinha eventos de final de semana, né? E assim, e às vezes eu tinha que ir também, mas ninguém recebia extra. Nem você recebia Nem isso. eu, nem eu. Deixa eu te perguntar, como que a pessoa falava isso para você? Não falava. Porque assim, você é contratado, ó, essa carga horária vai ser esse salário, ok. E aí o evento acontece 3 meses depois. E aí ninguém fala, então, lembra que você veio um sábado inteiro aqui? Toma aqui mais dinheiro para. Não, ninguém fala, não é falado. E eu era do RH, eu fazia os pagamentos. Eu sabia o pagamento de todo mundo da escola. Todos passavam por mim. Cara, Ninguém recebeu a mais. não tem condição. Sabe por que eu Entendeu? tô te falando isso? Porque eu, como dona de uma empresa, gestora de pessoas, sempre que a gente faz lançamento, que é um negócio que eu sei que puxa pra caramba,
da equipe, eu falo com as meninas, antes de contratar a pessoa, eu já falo para ela, olha, pessoal do time de comercial, né, que é o que entra em contato com as pessoas. Eu falo, em lançamentos, a gente manda mensagem fora de hora. A gente responde ali sábado, domingo, às vezes, à noite. Claro que não vai passar dos limites também. Você não responde ninguém de madrugada e você não é obrigado a responder nesses horários. Estou falando que as pessoas vão te incomodar nesses horários. E que se você responder, é positivo, mas também não é obrigatório. Só que eu já deixo combinado antes de entrar. E eu já falo assim, outra coisa. Logo quando passar, você vai ficar dias sem nenhuma demanda para você. Por quê? Porque eu tomei seu tempo. Eu tomei seu tempo, é óbvio que você tem que ter esse tempo de volta depois. E isso é uma coisa que eu sempre me preocupei de fazer, ser muito justa com as pessoas. Em muitos momentos, pessoas não foram justas comigo e eu continuei segurando a barra. Por quê? Porque eu sempre penso na pessoa, sabe? Eu não tenho coragem de ser desonesta com alguém. E então, quando eu vejo que um gestor de escola faz um negócio desse, ainda por baixo dos panos, para ele não falar para você, não perceber que está sendo negligenciado, cara, eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa com alguém. Fico pensando como que essa pessoa tem essa cara de pau. E assim, não é uma escola, né? Até onde eu sei, são todas. Eu não conheço nenhuma escola que pague hora extra para professor que vai, ou qualquer outro funcionário que vai no final de semana porque tem evento, ou porque tem que ficar até mais tarde porque vai ter uma palestra, um curso, uma reunião, entendeu? Como eu era do administrativo, eu pegava e falava, mas sexta-feira teve reunião e todas as professoras ficaram, então são 2 horas extras, entendeu? Não. Então eu colocava as horas extras para todo mundo, entendeu? Eu tentava, mas o fulano trabalhou mais tempo. Ai, o fulano veio sábado. Ai, o fulano veio tal, sabe? Então eu tentava ali colocar. Aí quando eu comecei a fazer isso, começaram a falar, não, então, na próxima vez a reunião vai começar 1 hora mais cedo, ainda no horário de expediente. Então, ao invés de pagar 2 horas extras, vai ser só 1 hora extra. Então, já vai ser metade do valor, entendeu? Entendi. Então, Tudo começaram a remanejar algumas coisas. Mas pelo menos eles se tocaram, que, né, tem que ser coerente. Mas me pega muito, me deixa muito incomodada, porque a gente realmente internalizou como se fosse isso mesmo. Ah, não, é assim mesmo. É assim que tem que Todas ser. as escolas fazem, né? Várias empresas fazem isso também, né? Eu tenho uma tia minha que um outro ramo de atuação, né? Ela trabalhava numa empresa e ela tinha um cargo de gestão e, assim, ela saía para almoçar, dava 20 minutos, estavam ligando para ela e ela não tinha paz. Ela falou, eu vou começar a cobrar hora extra. Aí pararam não, mas reduziram as ligações. Porque a gente não consigo, nem cheguei em casa ainda. E eu já tô resolvendo o problema. Me espera voltar, não vai acabar o mundo. Me dá 2 horas de descanso. Quando eu voltar à tarde, a gente resolve, entendeu? Não vai, assim, nada vai pegar fogo. Calma, dá tempo, espera. Se pegar fogo, você resolve. Liga pra emergência, não pra mim. Se pegar fogo, você chama o bombeiro, não sou eu que vou resolver. Eu não sou bombeira. A minha tia, você me lembrou da minha tia? Aniversário da minha mãe, 22 de agosto. A gente tava no aniversário da minha mãe, tá? Minha mãe nunca faz festa. Ela fez dessa vez, apenas. Foi a primeira vez em, sei lá quantos mil anos. Minha tia estava lá pagando contas da empresa. Ela estava com o celular sentada numa mesa separada, porque ela tinha que fazer todos os pagamentos. E sabe o que tinha acontecido no mês anterior? Ela pagou sem querer o funcionário errado, o dinheiro teve que sair do bolso dela. Era o salário dela inteiro. Nossa. E isso eu tô falando de 2 de agosto desse ano, tá? Então foi mês passado. E isso me partiu muito o coração. E eu tô falando de verdade com você. Não tô falando isso de nenhuma forma para me vangloriar, mas eu tô dizendo que, de novo, justiça é uma coisa muito importante para mim. Então, em todos os momentos da minha empresa, desde o começo, se for para alguém tomar ferro, vai ser eu. O Diego sabe disso, que ele casou comigo sabendo que eu prefiro eu ficar mais tempo, eu ficar de madrugada, eu ficar sábado, eu ficar não sei o quê, do que botar alguém para fazer uma coisa. A pessoa não tem responsabilidade nenhuma sobre um negócio que é meu. Eu não tenho que deixar nas costas de alguém, eu não tenho que ser injusta com o outro. E eu acho que a gente tem que pensar nisso como professor, porque eu vejo que, famosa frase de Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu estou vendo hoje professores que também estão fazendo isso com outros professores que trabalham com eles. E não é um ou 2. Eu estou vendo vários professores que estão contratando outros professores, estão botando hora extra, não paga, exigindo mais coisa do que deveria. E eu estou vendo também professores que estão fazendo isso com designers, com outras áreas.
Gente, a gente veio desse mundo reclamando tanto, como é que a gente está fazendo a mesma coisa? Não tem condição de a gente fazer isso. Tem que, né, ter coerência no que a gente está fazendo. E É. ultimamente eu ando percebendo muito isso. Também é uma coisa para a gente abrir os olhos, pessoal. Não dá para ser assim. Não Me tem fez dois pesos, duas lembrar, medidas. isso que você falou agora me fez lembrar a questão de hora extra, né? De uma dessas empresas que eu trabalhei, eu lembro de um dia eu tava com muita coisa para fazer, eu sabia que eu ia ter que passar do horário, porque não tinha condições, não tinha tempo suficiente, e era uma sexta-feira, então eu precisava resolver logo. E também por ser sexta-feira, aí clientes, né, já não estão ligando tanto, seria o momento que eu teria, né, mais tranquilo para fazer as coisas e dar conta de tudo. E a dona da empresa estava sentada na mesa dela tomando tereré, não sei se você conhece tereré, porque estava um dia Conheço. muito quente, né? E eu ali, loqueando, tendo que atender ela e fazer um monte de coisa. E aí ela falou que ia sair mais cedo, que ela ia pra piscina. E eu tava lá, fazendo hora extra. Bruna, eu vou fazer um segundo de silêncio só para conseguir É, finalizar o que você não é falou. só em escola, não é só em escola. A realidade das pessoas é complicada em tudo quanto é lugar. A E gente viu aí em outros a gente papers também. acostuma. Jornalismo, por exemplo, é uma área muito complicada, muito difícil. Marketing também, publicidade no geral. Assim, eu É, conheço a alguns gente acostuma. publicitários, eu não sei como a pessoa aguenta, porque é muito desrespeito, muita Ela exploração. tá no mercado que todo mundo fala que é isso aí mesmo, como é que ela vai saber que é diferente, que dá para ser Ele diferente? sabe que se sair, a pessoa sabe que se ela sair de uma empresa, as outras vão ser iguais. E ela vai sujar o nome, porque eles fazem questão de sujar o nome, né? Então, ela fica ali de Ah, eu mãos gostei atadas. desse episódio. Eu acho que você é a única que trouxe uma visão diferente pelo fato de você não ter sido de escola. Você tem críticas ao mundo corporativo que eu nunca tinha parado para pensar, mas que fazem todo sentido. Nunca tinha parado para pensar. Porque olha só, eu sinto que aqui na empresa, desde quando eu comecei, que eu contratei a primeira pessoa lá em 2021, sei lá, tem muito tempo, eu sempre tomei muito cuidado para fazer as coisas de forma justa e coerente, e eu sempre ficava pensando como é que essas outras pessoas muito grandes fazem, que o funcionário deles trabalha muito mais do que poderia e deveria, recebe muito menos do que deveria, e ainda assim tá lá dentro. Mas eu não tinha parado para pensar que é por isso, porque tem medo de se sujar, ou porque talvez a própria pessoa tenha uma gestão mais ríspida, né? Sei lá, uma pessoa mais. Não sei qual Eu, que é a eu fiz lógica. estágio num lugar, antes de me formar, né? Fiz estágio num lugar que, assim, era um lugar grande e tinha toda uma vibe, assim, assim, de envolver as pessoas, né? De ouvir todas as vozes e tudo mais. Você sabe que é fachada, né? É só para ficar bonito ali na propaganda e tudo mais. Lá dentro, obviamente, as coisas não são desse jeito. Chegava ao ponto, assim, eu era terrível, né? Como estagiária, tipo assim, se quiser me mandar embora, manda. Eu chegava perto, assim, do pessoal que estava hierarquicamente um tanto acima de mim, não na gestão, né? Também não tanto. Também não era tão corajosa, mas, assim, o pessoal que estava um pouquinho acima, eu dava bom dia, eles olhavam nos olhos e viravam a cara. Várias vezes, não só comigo. Qualquer estagiário, qualquer menor aprendiz, pessoal da limpeza e da manutenção, da cozinha, todo mundo é assim. O pessoal olhava para baixo para te olhar nos olhos e seguia conversando Pomposo, né? como se você fosse uma Pomposo. mosquinha ali, entendeu? Não preciso te responder. Exato. Então eu chegava, eu passava ali e eu falava alto: "Bom dia", para deixar a pessoa assim, não tem o que falar, entendeu? Não tem o que fazer e me dava um bom dia. Então, deixava a pessoa ali Obrigava a pessoa a encurralada. ser educada. Fala bom dia, Obrigada. caramba. Eu tô olhando para Obrigada a você, ser você que eu tô educada. falando. Mas Gustavo, é você, Gustavo? eu não chegava a chamar por nome, mas eu chegava assim, indo na direção da pessoa e falava bom dia, aí a pessoa tinha que parar para desviar de mim e ainda responder bom dia. Mas assim, essa empresa, né, assim, eu tô rindo disso, mas assim, a minha supervisora do estágio, ela era humilhada todos os dias. Ela chorava, entendeu? E eu perguntava, mas por que que você ainda tá aqui? Ela falava, porque eu tenho 2 filhos para criar. Que se eu sair daqui, eu vou começar por baixo em outro lugar. Até eu fazer meu nome de novo e conseguir um salário parecido, vai demorar. E a gente não pode abrir mão do que a gente está vivendo naquela hora. Eu Hum. acho, de verdade, que a gente, como professor de idiomas, a gente tem um potencial absurdo e uma facilidade maior do que várias outras profissões. Como essa aí, por exemplo, que eu não sei qual que é, mas provavelmente é uma coisa corporativa. Ela precisa de um Uhum, emprego. sim.
eu acho que a gente tem esse potencial justamente por causa disso, sabe? Entre todos os professores, por exemplo, é o mais desprendido. É ele o de educação física, né? E a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade e como, gente, eu tô arrepiando porque eu tô com nervoso disso que você falou, porque eu não gosto de gente hostil. A gente tem que enxergar o nosso potencial e, sabe, o nosso lado na coisa, para não manter esse tipo de violência acontecendo, né, com o tempo. Isso é uma violência, quando a pessoa é desse jeito. E sabe o que eu tô pensando agora? Um pensamento lá longe, mas vou trazer para vocês e você me diz se faz sentido. Essa questão do lugar onde você trabalhou e de várias outras empresas, de existir uma pomposidade na pessoa acima, hierarquicamente, e a forma como ela tratar as outras pessoas ser diferente, mantém ela como autoridade, vista como autoridade, certo? Porque você olha para uma pessoa dessa e fala, putz, é ele que manda aqui. Então, Bruna, olha o caos. Essa pessoa, se ela for legal com você, na verdade ela vai perder o prestígio. Na verdade, ela vai ter problemas ali. E aí, sabe onde que eu vejo isso? Na mesma coisa que eu trabalho, mentoria para professores. Eu vejo vários outros mentores que são pomposos, que têm uma vibe rica, milionária, corporativa, que tá cagando e andando pro professor, pro aluno dele, cagando e andando porque que a pessoa... É o que a gente tava falando antes da reunião, do podcast começar. Pessoas que de verdade não se importam se você tá lá ou não, só tá querendo te vender e pronto. Só que tem professor que gosta de comprar isso. Ele adora ver gente pomposa, ele adora ver gente chique, ele acha legal. E aí, depois que ele compra, ele acha ruim, não tá tendo contato. Ora, mas foi isso que você pediu. Mas sabe de uma coisa, assim, que você falou, né, em relação a coisas que acontecem na empresa, né, o pessoal de um cargo um pouquinho acima se sente nessa posição de oprimir as outras pessoas. Isso faz parte da cultura da empresa, porque ela não é a única. Ela aprendeu a ser assim. Ela talvez, inclusive, tenha passado muito tempo por isso. Talvez ela tenha entrado nessa empresa como estagiária ou como trainee, que não tinha voz nenhuma e que não tinha... E aí foi crescendo, né? E aí chegou naquele patamar mais... como fala? Fazendo o que é a cultura da empresa, né? Reproduzindo aquilo. Dentro, ela não se mantém, ela acaba tendo que, ela é mole demais para estar ali, ela é mandada embora, entende? E aí eu vou trazer isso para você do nosso lado aqui. Vocês como professores, tá? Eu sempre recebo mensagem, sempre mesmo, com frequência, de pessoas falando, putz, grila, mas eu sou muito diferente do fulano X. O fulano X tem muito mais aluno, ele é muito maior do que eu nunca vou ser tão grande quanto ele. Porque ele é mais chique, porque ele é mais rico, porque a casa dele é isso, porque o equipamento dele é muito melhor, porque não sei o que, não sei o que. E o fulano X, Bruna, se você bate o olho, você vê que aquela pessoa ali não tá nem ali pro aluno que entrou no curso, ele não sabe nem o nome da pessoa lá dentro. Esses cursos grandes de inglês, francês, espanhol, a pessoa não sabe o aluno. Só que aquele aluno gosta de comprar pomposidade, gosta de comprar. Então, na verdade, isso também é um modelo de negócio. Isso também é um modelo de negócio. Que é o que a gente estava falando antes do podcast já começar. Existem modelos de negócios diferentes. E esse também é um deles. Não é o tipo que eu gosto. Eu sou uma pessoa mais próxima, eu sou uma pessoa que se dedica a entregar mais. E os meus alunos também, né? A gente atrai pessoas parecidas. Então, da mesma forma que você se entrega muito para os seus alunos, porque você está preocupada de verdade se ele está aprendendo ou não, tem pessoas que não estão preocupadas se está aprendendo ou não, que compram de pessoas que também são assim. Só que a gente tem que analisar muito bem as coisas antes da gente comprar, para a gente perceber, opa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ter com uma pessoa que eu estou assistindo, e a gente começar a criar essa cultura um pouquinho mais crítica, vamos falar assim, crítica. Tem uma crítica melhor do que tá comprando, porque, como eu disse nos stories ontem, tá tendo uma reclamação muito grande, geral, assim, sobre curso, sobre mentoria, que não tem... Primeiramente, que se a mentoria tem 100 pessoas, não é uma mentoria. Na minha cabeça, eu não consigo internalizar isso como uma mentoria. Tem gente demais, tem coisa demais. Curso de inglês que, sei lá, tem 2.000 alunos. Como que um curso tem 2.000 alunos, cara? Como que uma aula de conversação tem... Como você 2.000 pessoas. Onde na sua cabeça que você faz? Você não faz. Não tem condição. Não vai falar 2.000 pessoas ao mesmo tempo no Zoom. Presencialmente, você ainda bota um pra falar com o outro. Mas o que você vai fazer com eles no Zoom? Olha, eu vi um curso que eu questionei, né? Porque a pessoa que dava aula nesse curso mencionou para mim que eram aulas de conversação que às vezes tinham, assim, umas 12 pessoas, até 20 foi o máximo que ela conseguiu. Que ela conseguiu, não, que entraram, mas ela prestava serviço, não era ela que decidia isso. Falei, mas como que é possível? Como que as pessoas vão conversar? Você separa elas nas salas do Zoom, por exemplo, né? Às vezes dá um tema e aí vai trocando os grupos, aí você vai entrando nos grupos para ver se o pessoal tá indo bem. Como é que é?
Não, é numa sala só, a gente vai falando, quem quiser fala, a maioria tem vergonha, não quer falar, só fica assistindo. Claro que tem vergonha, meu amor, tem 20 pessoas na aula. Como que a pessoa vai Meu falar Deus. alguma coisa? Você acha que eu falaria com 20 pessoas? E de níveis Minha diferentes. boca. E de níveis diferentes. Então, quem tá num nível mais avançado, que tem mais segurança, começa a falar. Quem tá começando agora, óbvio que vai ficar quieto, só assistindo. E com vergonha, e traumatizada. Essa Isso pessoa não é conversação. Se você não conversou, você Essa não... pessoa nunca mais vai querer fazer um curso. Sabe o que acontece? O mesmo trauma dos professores. Essa pessoa fala, e por isso que eu falo, você que é professor e está me ouvindo agora, você tem que falar no seu Instagram como é a sua aula, como é o seu material, como é a sua didática, porque a pessoa não adivinha. Ela vai chegar para você com a ideia que ela tinha quando ela estudava numa escola de idiomas, ela vai achar que é a mesma coisa. Aí ela vai lembrar do trauma que ela tinha, porque era aluno demais, ela não podia falar, do medo que ela tinha de errar, da quantidade de aluno que tinha que constrangia ela. Você tem uma obrigação de trazer no seu Instagram os seus diferenciais. Então, de falar assim, pô, nas minhas aulas eu faço um negócio mais dinâmico, tem isso e aquilo. A Bruna mesmo, Bruna, você tem que falar no seu Instagram que você junta as turmas de acordo com compatibilidade. Tipo assim, os alunos vão achar incrível e é incrível. Que tipo de escola se preocupa com isso? Então, os meus alunos, que são vocês, eu tenho certeza que são pessoas, eu boto a mão no fogo, são pessoas que de fato estão preocupadas com o desenvolvimento dos alunos deles e estão preocupadas em entregar um produto de excelência. E isso é reflexo de... Oi? A experiência do aluno. A experiência do aluno. E é reflexo de eu me preocupar muito com a experiência dos meus alunos. Então, eu fazendo isso, vocês fazem também, porque também não existe nenhuma ação sem reflexo, né? Como é que eu vou falar para você fazer isso se eu não me importo com você? Não tem como eu ser hipócrita. Então, a gente tem sempre que pensar... Mostrar pelo exemplo também, né? Mostrar pelo exemplo. O apoio ali, ajudar a pessoa no individual. Não é só assim, ó, você vai entrar, daqui um mês vai ter uma aula ao vivo para tirar dúvidas. Tudo bem, tem aula ao vivo, que é muito legal, porque você consegue dialogar melhor, mostrar melhor a sua situação. Mas a qualquer momento, você pode mandar pergunta, você pode mandar e-mail e a pessoa vai conversar com você. E não é uma resposta automática. E não é uma resposta automática. É assim, mas me fala, tá, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Ok, nesse seu caso, é tal coisa. Eu já tive até resposta dentro da formação que foi assim, olha, geralmente a gente recomenda isso, mas o seu caso, como você tá me falando, eu vou te recomendar uma coisa diferente. Porque não é uma resposta pronta. Exato. E todas as respostas que tem na formação e na trilha, se não foi eu que escrevi, passou por mim, que a Thames me pergunta, e aí ela fala, o que eu faço pra pessoa? As meninas vão saber direitinho. Quando elas mandam mensagem pra mim e perguntam uma coisa, eu pergunto quem é. Porque quando eu sei quem é, eu sei qual é a história, eu sei o que deve fazer. Por quê? Porque eu sei a história de todo mundo. A pessoa acabou de entrar, eu sei o que ela tá fazendo, eu sei que idioma que ela ensina, o que ela tem que fazer, não sei o quê. Eu me preocupo genuinamente com o desenvolvimento dos meus alunos. E aí, caminhando pro fim, eu quero trazer essa reflexão também pra gente pensar o seguinte, existem dois modelos de negócio basicamente, existem vários, mas eu vou dizer esses dois que são os mais difundidos. Existe um modelo de negócios em que você tem um produto ou dois no máximo, um ao vivo e um gravado, e você quer escalar o máximo que você puder desse produto. Então você quer enfiar tudo quanto a gente lá dentro. Você vai fazer muito anúncio, muita coisa, vai crescer e vai entregar uma experiência muito pobre ou uma experiência nenhuma para o seu aluno. Por quê? Porque a sua preocupação é escalar. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, você vai vender, 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 vender. Ah, Elisa, mas como é que funciona isso a longo prazo? Como é que o negócio se sustenta? Não sustenta. A ideia é essa. É a pessoa fazer dinheiro suficiente ali com aquele tanto de entrada para ela sumir no mundo e não precisar trabalhar com isso mais. Esse é o modelo de negócio que existe. Sempre vão ter clientes novos também para entrar. Então, ele se sustenta por um tempo, porque sempre vão ter pessoas novas. Mas a pessoa que entrou não vai continuar, porque ela não... Mas aí você não precisa, porque se você só tem um produto ou dois, você não está preocupado se ela vai continuar ou não. A pessoa já pagou, se ela foi satisfeita e foi buscar outro, aí é a vida dela, né? Tá acontecendo. E existe outro modelo que é o que eu sustento, que é um modelo que demora muito mais para dar certo, mas é o modelo de construção a longo prazo, que é o ensino para... Eu tô aguentando a barriguinha da sua gata ali. Coisa mais fofa do mundo. A barriguinha do gatinho. Olha ali, gente. Ai, meu Deus, eu amo barriguinha de gato. Mas o outro... Tchau pra gente. Qual que é o nome? Lorenzo. Ai, é gato. Ai, que lindo. Mas o... Off-topic, né? Mas aí, eu acho que o outro modelo de negócio, que é o que eu ensino para vocês, ele é muito mais trabalhoso. Você ter mais de um produto, você ter uma experiência... Bruno, para pensar, se você tem mais de um produto e você quer que a pessoa compre, no mínimo você tem que oferecer a melhor experiência possível. Porque se ela comprar um produto seu e for ruim, ela nunca mais compra de você. Então, obviamente, se você é uma pessoa que
tem muitos produtos e se sustenta com muitos produtos, é porque todos são muito bons. Só que dá muito mais trabalho, te toma mais tempo, mas é longo prazo. Por isso que hoje, que nem eu mencionei mais cedo, eu tô dando muito certo, o negócio tá acontecendo sozinho, tá rodando sozinho, sabe? E eu tô muito feliz, mas foi uma construção que demorou demais. E você pode escolher um ou outro, sim. Cada um escolhe o modelo de negócio que faz mais sentido para si. Mas os meus alunos eu sempre recomendo longo prazo. Se você quer estudar comigo, você pode saber, uma coisa é certa. O que eu vou te recomendar é longo prazo, sempre. Eu tô focada em ter um negócio sustentável, eu tô focada em você existir daqui a 10 anos e seu negócio continuar existindo. Inclusive, conta agora, como que tá o seu negócio agora pra gente? Olha, até uma coisa que eu falei recentemente. Eu tô muito feliz. Eu tô, assim, empolgada, eu tenho ideias, eu tenho muita coisa. Eu já tenho boa parte de 2024 planejado. Já comecei a abrir o calendário de 2025 para ver os feriados, para ver as minhas turmas, como é que elas vão ser, como que elas vão caminhar, entendeu? Então, assim, já tenho muitas ideias para 2024. Agora eu tô com turma aberta, né? Então, tô focada na divulgação dela, em fazer as matrículas para essa turma. Depois eu vou tirar minhas férias aí merecidas. E aí depois infoproduto, até o final do ano, virando o ano, turmas de novo, né? Então vão tendo aqueles focos de acordo com o mês do ano, né? Mas, assim, já vendi meu primeiro infoproduto, que eu chorei quando eu vi a venda. Chorei. Porque, assim, deu muito trabalho, até porque eu não segui o que você me falou. Porque eu quis fazer de um jeito diferente. Você falou, faz desse aqui, porque o que você tá falando é muito grande, é muito complexo, vai dar muito trabalho. Não, mas tá tão bonito. Aí eu fui fazer. Depois que eu vendi, falei, cara, vendi, tô feliz. Só que é a parte 1 de 5. Nossa! Todo aquele trabalho de novo, eu falei, não, eu vou reestruturar, vou fazer o que a Elisa me falou. Porque aí, a partir do momento que eu tiver uma venda, eu não tenho mais trabalho depois, eu tenho outras vendas depois, né? Eu vou, talvez, fazer alguma atualização, mas, assim, é coisa mínima, não é recriar e fazer continuidade naquilo, né? Então, assim, é também uma questão de trabalhar de uma forma mais leve, né? Eu não quero ficar tendo retrabalho nas coisas, né? Ter algo mais leve. Fazer coisas que faz sentido para você, fazer coisas que têm a ver com o seu propósito, com seus valores. E eu acho que mais importante de tudo, sabendo que aquilo ali, você tem orgulho, sabe? Sabe o que é você ter orgulho do seu trabalho? É você virar para um amigo seu e falar assim, putz, é isso aqui que eu faço. Olha isso aqui, olha que lindo isso aqui. Eu fiz tudo sozinha, eu cheguei até aqui. Cara, é incrível. A sensação de você poder falar com orgulho do seu trabalho é gostoso demais. Que isso? Queria que todo mundo pudesse sentir isso, gente, é muito gostoso. E é uma coisa assim que até hoje eu tenho sempre alguém que fala assim, mas você não pensa em trabalhar numa escola, né? Porque aquela coisa é instável, né? Coitadinha, nossa, você é professora, poxa, que dó, né? Autônoma ainda, putz, né? É ferrada. Então, assim, antes, né, quando as pessoas falavam assim, mas você não pensa em trabalhar numa escola, mas você não mandou seu currículo, não sei o quê, você não pensa pelo menos alguns dias ali para ter uma coisa estável. E antes eu falava assim, tá, eu sabia que eu não queria, mas eu não tinha nem, sabe, assim, muito o que argumentar. E eu só falava, vou pensar, vou mandar currículo e tal, né? E não mandava, mas eu ainda ficava assim. Hoje em dia eu falo, jamais, jamais. Eu trabalhando para mim é a melhor coisa da vida. A vida que eu tenho é mais tranquila, é mais leve, sabe? São as minhas regras. Olha, eu não tenho nenhum aluno. Esse ano eu tô muito tranquila de aluno, sabe? Eu não tenho nenhum aluno que me dá trabalho. Mas se eu tivesse, eu poderia demitir. Sendo autônoma, eu poderia fazer, entendeu? Então, assim, eu tô tão tranquila com os meus alunos, com a forma que tudo tá funcionando, sabe? E isso eu não teria em nenhum outro lugar. Poder fazer os meus horários. Tem dia que eu trabalho até meia-noite, porque eu quero trabalhar até meia-noite. Porque eu tô empolgada, porque eu tô fazendo um negócio que tá legal. E eu quero fazer, eu tô no gás ali, eu quero fazer. Não é mais preparando aula. E nem entregando uma caralho de abelha no sábado de manhã. Não, não é. Não é porque eu quero, não é porque eu tenho que fazer, é porque eu quero fazer, né? Eu quero. Da mesma forma, tem vezes que eu tiro ali a terça-feira, a manhã inteira, tranquila. Não, porque hoje eu tô a fim de, sei lá, assistir uma série. E pronto.
E tá tudo Porque ótimo. né, Eu fiz esses dias. eu posso fazer isso como autônomo. Até questão de saúde, sabe? Saúde física e mental. Segunda-feira eu tenho, enfim, tô tratando na terapia resquícios que eu tive da questão da depressão e tudo mais, porque esse ano eu tive alguns momentos complicados ali no meio do ano. E aí eu tive uma crise, fiquei bem mal. Simplesmente fiz nada na terça-feira de manhã até 2 horas da tarde, que foi quando eu ressurgi das cinzas. E aí, depois eu fiquei pensando, gente, inconcebível fazer um negócio desse quando eu trabalhava na escola. Inconcebível. Não tinha essa opção. E a culpa ia me corroer se eu tentasse. E aí eu fiquei assim, cara, não mudou nada. Nada, não mudou nada, nem no negócio, nem no não sei o quê, nada. Em nenhum lugar mudou nada, ninguém nem percebeu. E Uhum. essa é a diferença de você ter essa Nada liberdade. desabou, Hã? Nada desabou, cara. Tá tudo tá intacto. tudo Olha só. rodando, tá tudo perfeito. Eu fui para Colômbia, fiquei 2 semanas e o negócio continuou exatamente igual. Mês que vem eu vou para Argentina, vou ficar um mês lá, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Meu, que incrível saber, sabe, que a gente tá nesse ponto. Mas é construção de muito trabalho, de muita dedicação e saber que a gente tá no lugar certo. Mas quando a gente sabe que a gente tá no lugar certo, a gente se move igual você falou, pelo prazer de estar fazendo. Eu acordei 5h15 da manhã hoje porque eu tava muito empolgada com o projeto e eu não podia parar. E eu fiquei assim, não, mas eu gosto muito, eu quero muito fazer. Eu tava feliz fazendo e tal. E aí eu fui fazendo, fiquei até agora fazendo, até antes do Pod Teacher. E é isso, eu olho para aquilo, eu me vejo naquilo, eu fico feliz, sabe? Dá preenchimento aqui dentro também. Eu sentia muita falta disso. Quando eu trabalhava nas escolas, eu acho que nada me preenchia internamente. Eu acho que não tinha espaço para Elisa criativa. Eu sou muito criativa. Então, eu não tinha onde gastar criatividade, eu não tinha onde gastar energia. As minhas ideias eram muito deixadas de lado. Tipo, tá bom, tá bom, então, outro dia você tenta. E isso ia me matando aos poucos, porque eu não tinha vontade de fazer nada lá dentro, nada funcionava. Então, isso é muito gostoso, a gente ter o nosso negócio hoje. E que bom que você sabe muito bem. Olha, 2024 vai ser, assim, ainda melhor. Com certeza. Ainda melhor. E se você já está se planejando agora, perfeito. Vou te dar um spoiler, ninguém vai saber. Quem estiver ouvindo o podcast vai saber, mas só vocês aqui, só entre nós. A gente vai fazer uma masterclass de planejamento. Eu vou fazer uma masterclass de planejamento anual. Aquela bonita que eu sempre faço. Só que eu vou fazer antes dessa vez, porque eu vou fazer em outubro para vocês planejarem o ano de 2024, que normalmente eu faço em dezembro. Só que já fica meio em cima da hora, tem um monte de gente que já planejou errado. Então, eu vou fazer em outubro. É outubro e novembro. Acho que entre outubro e novembro. E aí eu vou mandar o link aí para vocês depois, e aí vocês vão assistir. Mandar no grupo do Backstage, porque vocês têm privilégios. Sempre. E é isso. Vamos planejar o ano de 2024 para que ele seja ainda mais leve, para que seja ainda mais tranquilo, para que as coisas boas se mantenham. Bruna, mais alguma coisa que você quer adicionar? Você quer. Não, mentira, antes de sair, você tem que dar um conselho para quem está começando agora. O que você diria para alguém que está começando, pensando em dar aula particular, ou a pessoa já está dando aula particular, mas ela ainda não acha que isso é um negócio? O que você diria para ela? 2 conselhos, na verdade. Obviamente, invista muito no seu conhecimento, antes de você pensar em comprar um computador mais caro, uma câmera melhor, um microfone de lapela, mas você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe dar aula, você não sabe como fazer venda, você não sabe como fazer contrato, como cuidar da contabilidade, né? Porque como autônomo, você não vai pagar um contador, talvez você não tenha ainda renda suficiente para pagar um contador, você vai ter que fazer isso, né? Então você tem que aprender primeiro essas coisas e depois investir, obviamente, áudio melhor. Até eu falei com você ontem, né? O áudio dos seus vídeos também melhorou muito, mas tinha muita coisa acontecendo antes disso. Antes de pensar no microfone, pensar na estrutura, né? E outro conselho também, conhecer a realidade de outras pessoas, não ficar pensando assim, eu sigo uma pessoa que faz desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Tudo bem, mas conheça outras pessoas, veja outras possibilidades, porque hoje a gente tem acesso a isso e antes a gente não tinha. Então, antes da pandemia, quando eu comecei, quando você estava também tentando sair da escola, a gente não via um monte de professores falando abertamente, eu faço desse jeito, dá certo, eu consigo isso, consigo aquilo, eu fiz isso, não deu certo, então na próxima eu vou mudar. Então também tem isso, né? Alguém que mostre seus erros, não só erros, mas assim, às vezes não deu certo, às vezes não era o que o cliente queria, ali o público queria, né? Então vou fazer de uma forma diferente, né? Então abra sua cabeça para conhecer também, né? E disso a gente pega, como eu falei, assisto o Pod Teacher, por exemplo, e pego um monte de insights, porque eu tô vendo como que outras pessoas também trabalham, né? Eu sigo outros professores e às vezes, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Talvez não seja necessariamente algo que eu vá fazer, mas já me abriu um pouquinho mais a mente de que isso é possível, né? Então, de repente, pode me dar um insight para uma outra coisa que eu nunca teria pensado se eu não tivesse observado
outras pessoas, né? Como que as outras pessoas trabalham, né? E eu não tinha isso quando eu comecei, porque eu não tinha com quem falar. Se eu buscasse alguma coisa na internet, seria como ser autônomo vendendo roupa na internet, entendeu? Ou coisa assim, mas não é eu tô prestando um serviço, é recorrente, sabe? Não é um serviço rápido ali, por exemplo, eu vou, sei lá, um serviço de estética. Você vai no local, faz o atendimento e paga e vai embora, né? Não, é um contrato, a pessoa tá em contrato comigo por 1 ano. Não é o mesmo modelo. Então, a maioria das coisas que as pessoas falam não se aplica para mim. Então, eu precisava de alguém que fosse da área, entendeu? E até às vezes a gente Sim, mas acaba achei. desistindo da área, porque a gente não vê referência. Aí a gente fala, não tem referência, não dá para ser feito, vou fazer outra coisa. Foi para isso que eu criei o Post-it, justamente para acolher quem quer uma coisa diferente, ouvir outras histórias e também para contar as partes que deram errado, justamente. O Post-it não é um palco. Ele é um backstage. Eu sempre falo isso, porque eu não tô aqui para mostrar, pessoas tiveram muito sucesso, vou te contar como é que elas ficaram milionárias em 30 dias. Eu tô aqui para te contar assim, pô, essa pessoa comeu pão que o diabo amassou, mas deu certo. Então, se você tá comendo, amanhã você também vai dar certo. Se fosse assim, a primeira pergunta para alguém participar do Pod Teacher seria: quanto você já faturou? Quanto você já... Eu nunca perguntei para ninguém que entrou. Não, você não pergunta. Eu não Porque sei. a ideia não é mostrar fiquei milionário em tantos meses ou tantos dias. Como é que você chegou onde você tá? O que você fez? O que você ainda vai fazer? Conta a sua história, conta as suas experiências. Que é o que interessa, no fim das contas, né? É a gente saber experiências. Ouvir histórias. Eu gostei da sua dica. Ouçam histórias, gente. Ouçam pessoas que passaram por situações. A gente vê muita história de empreendedores que viram livros, viram documentários, empreendedores de franquias multinacionais, enfim, empresas grandes. A gente não escuta muitas histórias de professores autônomos, então a gente está aqui para contar essas histórias, já que ninguém contou ainda. Vamos contar, vamos compartilhar. Compartilha esse Pod Teacher com seus teacher friends, compartilha com pessoas que você acha que vai fazer sentido, pessoas que são inseguras, querem sair do mundo que elas estão, elas sabem que não é ali que tem que estar, mas também não sabem o que tem que fazer. Essa é a dica que eu vou dar para vocês todos. E o querido Lorenzo vai vir dar oi. Oi, querido! Ele é igualzinho. Ele estava dormindo. Olha a cara de quem foi acordado. Oi, neném. Será que ele já fala inglês? Portanto, ir nas suas aulas? Fala, porque ele assiste as aulas comigo aqui, ele é minha sombrinha. Onde eu vou, ele vai. Você gosta da mamãe ser autônoma, Lourenço? Ela pode te proporcionar vários sachês. Fica em casa o dia todo, né? Sabia que era o medo que eu tinha? Quando a pandemia entrou, que eu ainda estava na escola, eu ficava assim, gente, na hora que voltar presencial, meus gatos vão ficar desesperados, porque agora eles acostumaram comigo em casa o dia inteiro. E eu até estava falando com 2 pessoas que são mães, que entraram na trilha agora, e elas falaram assim, eu queria até abrir um negócio físico, mas depois eu parei para pensar que eu fiz isso para cuidar dos meus filhos? Como assim eu vou abrir um negócio físico e sair de casa? Sendo que eu estava aqui justamente para ficar com eles, e isso também é uma coisa que uma vantagem que a gente tem também. Então, Lorenzo, beijo pra você, seu gordinho. Eu adoro neném gordinho, eu adoro barriguinha de gato. Os meus gatos não estão aqui, porque tá todo mundo dormindo derretido no calor. Eles dormem no calor, né? Sei. Dormem demais. Eles não aguentam nada. Eles hibernam no frio e no calor. Não, no frio você não vê gato, eles ficam tudo escondido debaixo da coberta. Muito obrigada por você ter participado. Eu achei muito legal a sua visão de corporativo, que a gente não tinha ainda. Alguém que tinha vindo totalmente tinha passado, né, por empresas grandes e tal. Achei que foi uma abertura de olhos para coisas que eu também não pensava antes. E muito meus parabéns, que eu acho que você foi uma das pessoas que, sim, teve mais evolução, sabe? Do como você estava, do como você está, da cabeça que você tem hoje, do projeto que você tem lá para frente. E eu fico muito orgulhosa de poder ter feito parte de alguma forma e ter te falado, só aberto sua cabeça mesmo, trazido mais possibilidades para você. E vejo que você é autônomo. Não autônomo é porque você tem MEI, mas você é de fato autônomo. E isso é um orgulho muito grande. Parabéns. Gosto muito de saber dessa história. O negócio de autônoma, teve gente já que falou para mim, mas por que você não faz tal coisa? Pessoas que não são professores. Porque é a minha empresa e eu resolvo que eu não vou fazer. Eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. E é isso. E quem resolve sou eu tenho liberdade. Eu sou eu que resolvo. Independente de qualquer coisa. Não tem nada melhor, não. Cara, muito obrigada por você ter participado. Obrigada a vocês que escutaram. E um dia a Bruna vai voltar, porque, assim, o meu sonho é fazer uma grande temporada que eu junte todo mundo que já fez e fale junto. De pedaços de outros episódios. Esse episódio vai ao ar na quarta-feira, às 18 horas. E ele vai tanto no Spotify quanto no YouTube. Vocês podem ir lá no @opodteacher no Instagram, que lá tem as nossas redes sociais também, para você escutar os próximos. E quem sabe você não aparece aqui no próximo episódio para contar sua história também, né?
É sempre bom ouvir histórias. É isso, gente. Muito obrigada. Vejo vocês então no próximo episódio. Até mais. Beijo pro Lorenzo, que agora ele tá participando. Ele enquadrou só para participar. É. Esperto.